Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Esse vídeo vai ser sobre a nossa aula 3 com Scratch. Nela a gente vai fazer um jogo de labirinto. A gente vai ter um personagem, um sprite que vai ser o nosso jogador e um sprite que vai ser o nosso objetivo. Vocês podem escolher praticamente qualquer personagem, eu só não recomendo que vocês peguem a line, eu já mostro. Então, caso vocês queiram usar o gato, pode já pegar o gato que vem no projeto pronto. Se não, vocês podem clicar aqui no lixinho para deletar ele. Eu vou clicar aqui nesse botão de Choose a Sprite para pegar um sprite novo. Como eu falei, vocês podem pegar praticamente qualquer um, só não recomendo que peguem a line por ela ser muito fina e muito larga. Então ela tem quase todo o tamanho do cenário e acaba sendo bem difícil de se usar ela. Tá? Eu, como objetivo, vou usar a Apple. Então eu vou ter um gato como personagem e a Apple como o objeto que eu quero pegar no final desse labirinto. Eu vou posicionar eles já onde eu quero, então eu posso clicar e arrastar o gato bem aqui para o canto e a maçã bem aqui para esse canto. Não precisam ser essas as posições, vocês podem escolher da maneira que vocês quiserem, eu vou deixar desse jeito. Eu também vou ajustar o tamanho dos meus personagens. Quando eu seleciono um personagem, como por exemplo o Sprite ou a Apple, eu tenho essa opção aqui, ó, Size. Aqui nessa área, eu posso definir um valor que eu quero. Então, por exemplo, 100 é o tamanho original desse personagem. Se eu colocar um valor menor, como por exemplo 50, ela vai ter metade do tamanho e vai ficar menorzinho. Quanto menor for esse personagem, menor eu posso fazer o espaço entre as paredes do labirinto, porque se ele for muito grande, ele vai bater em quase qualquer coisa, tá? Eu também vou fazer algo parecido com o meu personagem, mas vai ser diferente. Vai ser para programação e eu mostro daqui a pouco. Então, minha Apple está aqui no cantinho de baixo da direita do cenário e o personagem está no topo na esquerda do cenário. Tá? Eu vou vir na programação do meu personagem e eu já vou sempre fazer com que ele inicie o jogo nessa posição, mais ou menos por aqui. Porque a gente vai estar movimentando o personagem usando as setas. Então, por exemplo, vai vindo para cá. E nas paredes do labirinto, se ele bater nelas, eu quero que ele teleporte para o começo. Mas se, por exemplo, estou quase ganhando o jogo e eu clico play, eu quero que ele teleporte de volta para cá para a gente começar o jogo de novo. Tá? Então, eu vou selecionar Events, pegar quando eu pressionar a bandeira, quando eu clicar na bandeira, e para movimentar o personagem, para trocar a posição dele, a gente usa o GoToXY. Eu vou colocar alguns valores mais redondinhos aqui para ficar um pouquinho mais legal, mas não é necessário. Tá? Eu vou utilizar menos 200 e 150, que é bem em cima no topo da esquerda. Lembrando que a gente sempre pode dar uma olhadinha no nosso plano cartesiano, caso a gente queira lembrar da posição dele. Então, se eu colocar o x em 0, o personagem vai para o meio do cenário. Se eu colocar em 200, ele vai bem para a direita. E menos 200, ele fica bem na esquerda. E o y é um valor muito alto, como 150, ele vai bem para cima. 0, meio e menos 150 lá embaixo. E se eu colocar 0 nos dois, o personagem vai para o meio do cenário, bem no meio do cenário. Então, vou dar play aqui, deixar ele aqui nesse cantinho. E agora eu vou utilizar um bloco da categoria de looks, que é o setSize2, para definir o tamanho do meu personagem. Como eu falei, 100 é o valor original, eu quero que ele fique menorzinho, eu vou colocar 50. Pode ser um valor menor dependendo do tamanho do personagem, isso é importante. 50 não é esse tamanho aqui. 50 é metade do tamanho que o personagem vem. Então, se eu pego um personagem muito grande, deixa eu ver... Acho que esse centauro aqui é bem grande. Se eu colocar 50 no tamanho do centauro, ele não vai ficar do tamanho do gato, ele ainda vai ficar muito maior, porque o valor original, o tamanho original dele era bem grande. Tá? Então, eu vou deletar aqui e voltar para o gato. Agora a gente precisa fazer a movimentação dele. Eu vou clicar aqui para abrir um pouco mais de espaço. A gente vai utilizar na categoria de Events esse bloco aqui, ó, When Space Key Pressed, que é o segundo bloco. Lembrando o que ele faz, quando eu apertar a tecla de espaço, a barra de espaço, ele vai executar tudo que eu encaixar aqui embaixo. Só que eu posso trocar isso para diversas outras teclas. E eu vou usar os arrows, que são as setas. A gente tem 4 arrows no total, então eu vou usar up arrow, down arrow, right arrow e left arrow, mas eu preciso de um para cada. Esse segundo aqui vai ser o down arrow, o terceiro vai ser o right arrow, tem que ser diferente, e o quarto eu vou colocar com left arrow. Então a gente tem 4 blocos, 4 configurações diferentes, up arrow, down arrow, right arrow e left arrow, são as setinhas do teclado. Lembrando que cada um significa up é para cima, down é para baixo, right é direita
left é esquerda, tá? Então agora a gente tem que se lembrar de novo do nosso plano cartesiano para movimentar o personagem. Eu tenho a minha imagem aqui, que a gente vai usar como referência. Então, lembrando, X a gente usa para movimentar o personagem para os lados e Y para cima e para baixo. O que eu preciso fazer aqui é colocar blocos que vão movimentar o personagem. Então, a gente vai vir na categoria de Motion. E a gente tem blocos de Change e Set, tá? Lembrem disso. Change movimenta o personagem aos poucos. Set faz ele pular para aquele valor. Ele vai teleportar o personagem. Então, a gente só usa o Set quando a gente quer mudar para uma posição exata, tá? Não é isso que eu quero. Eu quero usar o Change. E eu tenho tanto Change X quanto Change Y. Eu vou precisar de 2 de cada. Então, eu vou pegar 2 Change X, 2 Change Y. E eu vou precisar colocar um de cada nesses 4 aqui de cima. A gente só tem que saber quais. Então, vou dar uma olhadinha aqui. X, esquerda e direita. Lembrando que esquerda e direita é left e right nessa ordem. Então, esquerda e direita. E sobrou cima e baixo, que é o eixo Y. Vou botar aqui. Cima e baixo. Aqui vocês têm que verificar se está tudo certinho. Então, up arrow e down arrow eu vou ter change Y by. Right arrow e left arrow eu vou ter change X by. E isso vai funcionar para praticamente todos os personagens. Se a gente for testar isso, vai dar um erro que é o personagem só consegue ir para cima e para a direita. Por quê? Porque tanto para cima quanto para baixo eu estou mudando o valor por 10. Ou seja, eu estou aumentando o valor X do personagem e aumentar, fazer ele subir. Quando eu quero descer, eu preciso diminuir. Então, na seta para baixo, eu preciso colocar menos 10. O mesmo vale para o left arrow. Eu preciso colocar menos 10 para que o meu personagem vá para a esquerda, porque diminuiu o valor em X, movimenta o meu personagem para a esquerda. Então, se eu colocar aqui a tela de volta e começar a usar as setas, eu já consigo andar em todas as direções. Eu vou apertar play aqui para o meu personagem voltar para a posição inicial. Então, a gente tem essa montagem aqui por enquanto. Esses 4 blocos aqui, verifiquem se eles estão certinhos, tá? A gente não vai mexer mais neles, porque eles estão montados já como a gente precisa. O que vocês podem ajustar é trocar o valor 10 por um valor diferente, porque 10 faz ele andar 10 quadradinhos, 10 pixels para o lado. Se vocês quiserem que ele ande mais devagar, mais aos pouquinhos, vocês podem colocar um valor menor, como por exemplo 5, 4, 8, qualquer valor abaixo de 10, entre 1 e 10. E aqui vocês também teriam que colocar o valor negativo disso. Então, por exemplo, se eu colocar 8, eu preciso colocar menos 8. Eu vou deixar como 10 e menos 10, que é o original, mas isso depende tanto do tamanho do labirinto de vocês quanto da dificuldade. Isso vocês que vão ajustar. Agora, a gente vai começar a montar o cenário, tá? Eu preciso de um labirinto, que a gente vai pintar ele através dos nossos backdrops. Ele vai ter uma cor específica das paredes, e quando eu bater nas paredes, eu teleporto para o começo. Como é que eu vou fazer para pintar um cenário? Eu vou vir aqui no botão de Choose a Backdrop e marcar Paint aqui. E a gente vai vir para essa tela. Basicamente, o que aconteceu foi clicar em Stage e aqui em cima clicar na guia Backdrops, tá? Que é a guia de pintura, essa aqui do meio. Aqui diz que eu tenho 2 backdrops, porque quando eu cliquei no Paint eu criei outro, mas eu posso deletar um deles se eu quiser. E eu posso trocar o nome dele aqui em Custom e colocar como, por exemplo, Level 1. O que a gente vai fazer agora é usar linhas para criar as barreiras do meu cenário, tá? Então, na aula passada a gente deu uma olhada aqui na ferramenta de retângulo, a ferramenta de quadrados. A gente tem 2 opções de cores, sempre lembrem, Fill e Outline. O que significa? Fill é preenchimento, então é o recheio desse meu quadrado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui roxo, um azul meio roxo, e o Outline colocar azul claro. Se eu deixar dessa maneira, o Fill é o meu preenchimento e o Outline é o meu contorno, tá? Então, se eu criar um quadrado, ele vai ser um quadrado roxo com borda azul claro, claro que a borda está bem clarinha. Se eu colocar um outline bem maior, como por exemplo 43, o outline vai crescendo e o fill permanece basicamente da mesma forma. Tá? Então, a gente pode usar o fill e o outline para definir 2 cores. Uma das maneiras que a gente pode fazer é criar vários quadrados, assim, dessa forma, e usar eles como parede. Mas a maneira mais fácil que eu acredito é selecionar a ferramenta de linha,
Se vocês olharem, a ferramenta de linha ela não tem o fill, ela não tem preenchimento, ela só tem outline. E aqui a gente escolhe a cor que vai ser as nossas paredes. Quais cores eu recomendo? Nenhuma cor que tenha no personagem nem no objetivo. Então eu vou escolher um azul um pouquinho mais escuro. Eu vou escolher uma espessura um pouco menor que isso, mas ainda assim uma espessura grande, que é 20. E agora, se eu clicar aqui e arrastar o mouse, eu vou criar uma linha. E eu vou continuar dessa forma. Posso clicar e arrastar, e eu vou criando linhas. Tá? Como é que eu faço para desfazer uma linha? Bom, a maneira mais fácil é clicar aqui nesse botão de voltar, porque ele vai voltando a última ação que tu fez. Isso aqui também é uma coisa que acontece no Scratch, e eu peço para vocês sempre terem noção que é, se eu deletar tudo que tem aqui, ele não vai atualizar no meu cenário, mas se eu pintar qualquer coisa, ele vai atualizar, tá? Então não significa que está estragado, ele só não atualizou ainda. Então eu posso começar a fazer linhas para ser paredes para o meu gato, tá? Tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para estruturar melhor. Então uma das coisas que a gente pode fazer é, se eu clicar e arrastar, enquanto eu seguro a tecla Shift no meu teclado, tá? O Shift tem duas maneiras dele estar escrito no teclado. Normalmente ele está escrito a palavra Shift, que é S-H-I-F-T. Ele fica bem embaixo na esquerda do teclado, logo em cima do Ctrl. Ou ele é uma setinha apontando para cima, também em cima do Ctrl. Se eu segurar ele, ele vai valer só para os lados, para cima e para baixo ou para as diagonais. Tá? Então, 8 direções. Eu posso usar isso para fazer linhas bem retas. Aqui, ó. Linha reta, linha reta, linha reta. Eu posso estar segurando o Shift tanto antes ou depois de clicar. Então, por exemplo, agora eu já estou segurando o Shift e eu cliquei, arrastei e já vai funcionar. Tá? Então, tem essa maneira da gente fazer. Se eu criar uma linha, então, por exemplo, aqui, ó, criar essa linha aqui. Essa linha daqui, se eu quiser editar ela, eu não posso usar a ferramenta de linha, tá? Eu posso clicar aqui na ferramenta de seleção, que é a primeira, clicar nesse objeto e arrastar ele, se eu quiser só mexer nela. Mas eu não recomendo vocês usarem ela para aumentar ou diminuir o tamanho da linha. Eu recomendo vocês usarem essa ferramenta aqui, ó, a Reshape, que é mudar a forma. Quando a gente usa Reshape, as pontas da linha vão ter essas bolinhas aqui, e a gente pode clicar nelas e arrastar, que a gente vai mexer só uma bolinha da linha. Tá? Também posso usar... Também ainda posso usar o Shift para tentar controlar um pouquinho mais. Então posso mexer ponto e ponto. Uma das coisas que eu também posso fazer é puxar outro ponto do nada. Tá? Então eu posso vir aqui e puxar outro ponto. Não é a maneira mais segura, assim, digamos, de se fazer, porque fica mais difícil de controlar, mas eu posso clicar aqui e arrastar um ponto, vai dar certo, tá? Para fazer uma curva. Mas a minha recomendação mesmo é só pegar aqui e mexer nas pontinhas. Deletar essa linha e vou montar o meu cenário agora. Eu vou puxar aqui. Vou ver como é que vai ficar no meu cenário. Ó, essa posição aqui, por exemplo, eu tenho que cuidar. O meu gato está praticamente encostando nessa linha daqui. Então eu vou pegar a linha de seleção e vou empurrar um pouquinho para o lado. Daí, a próxima vez que eu desenhar uma linha, ela vai ficar um pouquinho melhor. Ó, já está mais certo. Eu posso continuar a partir daqui. Por exemplo, se eu clicar nesse ponto e puxar outra linha, ela vai ser continuada. Isso aqui a gente pode fazer sempre com as linhas, que é, se eu estou na ferramenta de linha e eu passar o mouse bem na ponta dessa linha, eu vou continuar a linha. Então, eu posso, por exemplo, vou fazer aqui mais uma linha e vou puxar daqui para cá. Posso fazer dessa forma. Aqui vai até ser um pouquinho difícil, porque não tem tanto espaço para o gato passar, mas acho que vai dar certo. Vou puxar uma aqui do meio. E vou colocar mais uma aqui. Eu vou colocar assim um labirinto bem simples. Vou até diminuir um pouquinho aqui, porque está muito espaçado. Aqui um pouquinho. E aqui acho que dá para baixar assim. Ok. Então eu fiz um labirinto super simples, usando só a ferramenta de linha. Claro que vocês podem ficar bem mais tempo fazendo, usar quadrados e tudo mais. Mas se preocupem bastante com a cor. Caso vocês tenham perdido o outline também, vocês, troquei para amarelo e não lembro a cor exata que era. Vocês podem vir aqui no outline, selecionar o conta-gota e clicar aqui na cor que vocês querem, que vocês vão pegar a cor de volta. Só cuidem no valor do outline. Então esse aqui é o meu cenário. Troquei o nome dele para level 1. Vou selecionar o meu sprite. E vou vir aqui na guia de code e vou começar a mexer nele. Tá? O que a gente vai adicionar aqui é o seguinte. Eu vou garantir que o meu personagem... que o jogo vai iniciar nesse cenário. Então na categoria de looks, eu vou separar aqui porque eu vou continuar essa programação. Eu vou usar o bloco Switch Backdrop To.
Esse bloco troca o cenário de fundo, tá? Então, se eu tenho 20 cenários, eu posso usar ele para trocar entre os meus 20 cenários. Eu também tenho a opção de Switch Custom To, que daí vale só para o gato, que seria trocar entre os costumes do gato, entre esses dois. Mas não é o caso, eu não quero trocar do personagem, eu quero trocar do cenário. Vou trocar para o level 1, se eu der play, tem que estar tudo certinho. E agora vou verificar a colisão com a cor. Vou colocar um forever e um if. Esse if vai ser para verificar se eu estou batendo nessa cor azul marinho. Então, para ver se a gente está batendo em cores, a gente vai na guia Sensing, pega o Touch in Color. Ó, é bem próximo, mas lembra o que eu falei, essas cores são aleatórias, tá? Esse azul não é aquele mesmo azul. Então, eu vou clicar aqui no azul, vir no conta-gota e tentar selecionar aqui. Ó, é até um pouco diferente, o Brightness mudou para 100. Esse azul é a cor do meu cenário. Caso vocês errem, lembre, vocês podem fazer isso várias vezes até vocês acertarem a cor certinho, tá? Toquei na cor azul, o que eu quero fazer é teleportar o personagem para o começo. Aqui a gente não vai usar o Stop All que nem a gente usou na aula passada. Eu não quero parar o jogo, eu quero mover ele para o começo. Eu já tenho um bloco que faz isso, que é o Go to XY, que teleporta ele para a posição inicial. Eu preciso de outro deles, então vou pegar outro Go to XY. Só preciso verificar se ele está com os mesmos valores, tá? Então, menos 200, 150. 150. Vou dar play e testar. Já está dando certo. Toco na parede e volto para o começo. Uma das coisas que vocês têm que testar nessa hora também é se vocês conseguem ganhar esse jogo. Então, se a gente consegue passar por tudo, tá? Uma das coisas que vocês vão perceber também que não está acontecendo é se eu bater na maçã, se eu pegar ela, nada vai acontecer, porque a gente não fez essa programação ainda. Então, se eu tocar na parede, tem que estar teleportando para o começo. Não está acontecendo isso? Bom, talvez vocês não tenham dado play. Isso acontece às vezes, tá? Então marca Go e tenta. Se não aconteceu, muito provavelmente é porque essa cor aqui não está certinha, tá? Podem testar e a gente continua na próxima parte. Obrigado.